Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e o tema desta videoaula será como criar um sistema de recomendação baseado em TF-DF e na filtragem baseada em conteúdo. Vale ressaltar que na videoaula passada nós estudamos o TF-DF, aprendemos que é um peso que pode ser usado para mensurar a relevância de um termo, de uma palavra em um texto ou em um corpus, ou seja, numa coleção de documentos. E aí nesta videoaula eu quero mostrar passo a passo como nós podemos criar um sistema de recomendação, especialmente um sistema de recomendação de filmes, que ele tem como base a utilização do TF-DF e a técnica de filtragem baseada em conteúdo. Ok? Então a ideia é que por meio desse sistema de recomendação, um usuário ele possa receber uma lista de filmes que serão recomendados a partir de um filme, né, que o usuário ele assistiu, por exemplo. Certo? A gente vê esse tipo de sistema de recomendação em plataformas como o Netflix, por exemplo. Não é? É uma aplicação bastante útil e empregada. Pessoal, o sistema de recomendação de filmes que implementa a filtragem baseada em conteúdo usando TF-DF, ele foi desenvolvido por meio da ferramenta Colab. E agora eu vou mostrar passo a passo como esse sistema de recomendação ele foi desenvolvido. Primeiramente, é importante a gente observar qual foi o dataset que foi empregado, né? Qual é o dataset que o sistema de recomendação ele está utilizando, que é o MovieLins. O MovieLins é um dos conjuntos de dados mais usados para testar sistemas de recomendação. E ele contém um conjunto de dados referentes a filmes, não é? É amplamente conhecido esse dataset. Ok? Deixa eu mostrar para vocês ele aqui. Está aqui, ó. Nesse sistema de recomendação nós vamos fazer uso especialmente do conjunto de dados referentes a filme. Vale ressaltar que esse conjunto de dados ele está dividido em registros relacionados a filmes, relacionados às avaliações dos usuários, relacionados a... observem aqui, ó. Relacionados à avaliação dos usuários, relacionados aos usuários e relacionados aos filmes. Nós iremos usar especialmente o conjunto de dados referentes a filme. Ok? Olha, tem um número significativo de registros, né, onde cada registro corresponde a um filme que possui um ID, possui um título e o gênero. A filtragem baseada em conteúdo implementada nesse sistema de recomendação, ela deverá especialmente explorar o atributo gêneros. Ok? Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que isso foi feito. Uma vez que a gente conhece qual será o conjunto de dados que será utilizado, o próximo passo consiste na preparação dos dados. Ou seja, vamos carregar esses dados de modo que seja possível que esses dados eles possam ser explorados pelo sistema de recomendação. E aí, para carregar esse conjunto de dados, nós vamos fazer uso do Pandas, que nós já vimos nas aulas anteriores, que essa biblioteca Pandas ela fornece suporte à leitura de datasets e à exibição desses datasets em data frames. Ok? Então, para acessar o dataset foi necessário montar
o drive, né? É isso que foi feito aqui nessa primeira célula. E aí, uma vez que o drive foi montado, vai ser possível carregar este dataset, que é feito exatamente aqui nessa segunda célula. Nessa segunda célula, observe que alguns imports foram feitos. Basicamente, esses imports eles estão importando as dependências que são usadas no desenvolvimento desse sistema de recomendação, como o Pandas, o NumPy, o Matplotlib, o Intertools e o Cirebons. Então, o Pandas já falei, o NumPy também, né, já falei em videoaulas passadas, que é uma lib que fornece suporte à manipulação de arrays, né? O Matplotlib é uma lib que fornece suporte à criação de gráficos, o Cirebon também, e essa biblioteca aqui, o Intertools, ela fornece suporte à combinação de dados. Ok, então, para carregar o dataset, observe aqui, ó, o Pandas ele foi usado, especialmente o método read_cvs, onde eu passei como argumento de entrada aqui justamente, ó, o path, ou seja, a localização do arquivo movies.csv, né, que é o conjunto de dados, é o arquivo que contém um conjunto de dados empregado pelo sistema de recomendação. Aí, uma vez, né, que o dataset ele é acessado, eu posso mostrar alguns registros desse dataset, conforme vocês estão vendo aqui, por meio de um data frame, né? Então, eu usei aqui nessa célula o comando movies.read, especifiquei o número de registros para serem exibidos, beleza? Então, aqui a gente consegue visualizar 10 registros do conjunto de dados. Cada registro corresponde a um filme. Observe que um filme ele pode ser classificado em mais de um gênero, não é? Por exemplo, o Toy Story ele é classificado como uma animação, como um filme infantil e comédia. Beleza? Então vamos agora falar um pouquinho sobre os gêneros, né? Os gêneros podem ser usados para fornecer uma recomendação razoavelmente boa, baseada em conteúdo. Mas antes disso, precisamos analisar alguns aspectos importantes com relação a gêneros. Quais são os gêneros mais importantes, né? Quais são os gêneros mais populares? Ok? Este será um aspecto relevante a ser considerado ao construir a filtragem baseada em conteúdo. Queremos entender quais gêneros realmente são relevantes quando se trata de definir o gosto de um usuário. E aí, uma suposição razoável que serviu de base para desenvolver a filtragem baseada em conteúdo é que os gêneros impopulares serão mais relevantes na caracterização do gosto do usuário. Beleza? Justamente por quê? Porque os gêneros impopulares se referem normalmente a filmes, né, que não estão contidos dentro daquela faixa, né, de itens que são os itens mais acessados, os itens mais populares, e consequentemente o usuário, né, os usuários eles deixam de experimentar esses filmes menos populares. E nesse conjunto de filmes menos populares, com certeza, né, deve ter um ou outro filme que poderá ser de interesse do usuário e poderá surpreender o usuário, certo? Então, o nosso sistema de recomendação, repito, a filtragem baseada em conteúdo dele vai partir desse pressuposto, dessa suposição, né, de que os gêneros impopulares serão os mais relevantes na caracterização do gosto do usuário. Para a gente saber
quais são os gêneros mais populares? Observem aqui essa célula, né? Então, essa célula, ela vai retornar exatamente os gêneros mais populares. E observem aqui o resultado, ó. Drama é o gênero mais popular, né? Drama seguido por comédia e ação. Ok? Então observem aqui que 10 registros, onde cada registro corresponde a um gênero, foi retornado, né? Vale ressaltar que gen underline popular é uma variável, né, que ela vai conter, né, uma lista ordenada de forma ascendente. Observe que ascendente falso, então significa que, na verdade, essa lista ela vai ser uma lista descendente, né, do maior para o menor, né? Observem que o value underline account ele vai justamente contar a quantidade de vezes que um gênero ele se repete, né? Então o resultado, repito, é essa lista que mostra que drama, comédia e ação são os gêneros mais populares. E aí, pessoal, como a gente constatou, esses gêneros são mais frequentes, né? Drama, comédia e ação. Mas vale ressaltar que nesse conjunto de dados temos outros gêneros que são menos frequentes, como o western, fantasia, ficção científica, né? E como eu ressaltei anteriormente, esses últimos são aqueles aos que queremos dar mais importância ao recomendar. Mas por que isso? Conforme eu já falei, como exemplo, vamos considerar um usuário que quer encontrar um filme semelhante a O Bom, o Mal e o Feio, que é uma mistura de western, ação e aventura. Pessoal, qual gênero vocês acham que será mais relevante em termos de recomendar um filme para este usuário? Certo? Presumivelmente o western, já que haverá muitos filmes de ação ou aventura que não são western, o que poderia levar a recomendar muitos filmes populares ou dos gêneros drama, comédia e ação. Beleza? Então, repito, os gêneros menos frequentes eles serão as prioridades na filtragem baseada em conteúdo, né? Então essa filtragem baseada em conteúdo ela vai ser bastante simples, ela vai explorar os gêneros e ela vai fazer uso especialmente de um vetorizador baseado em TF e DF, que foi o assunto que nós vimos na aula passada. Certo? Embora essa abordagem seja mais comumente usada em um corpus de textos, ou seja, em uma coleção de documentos, possui algumas propriedades interessantes que serão úteis para obter uma representação vetorial dos dados, ou seja, uma representação vetorial dos filmes. E vocês devem lembrar, né, que a fórmula do TF e DF, né, é TF e DF igual a TF vezes IDF, né? Então o TF, DF, este peso é igual ao produto da métrica TF, das métricas TF e IDF, certo? Então é possível relembrar, né, que a frequência de termo
se refere à quantidade de vezes que um determinado gênero ele ocorre em um filme. Beleza? Vezes o IDF, que basicamente dimensiona a frequência de termo dependendo da quantidade de vezes, né, que um determinado termo, um determinado gênero, ele aparece em todos os filmes. E aí eu repito, quanto menor a quantidade de filmes que contém um determinado gênero, maior será o peso resultante, ou seja, o IDF. E aí o logaritmo ele é usado basicamente para suavizar o resultado da divisão, ou seja, evitar enormes diferenças como resultado do IDF. Certo? Repetindo que nós vimos isso na aula passada, né? Como calcular o TF-IDF. E especialmente nesse sistema de recomendação, o TF-IDF ele vai ser usado para mensurar a relevância de um gênero, beleza? Levando em consideração a frequência do gênero, que é a quantidade de vezes em que o gênero ele ocorre em um filme, né? E o IDF, que vai ser usado, repito, basicamente para dimensionar a frequência do termo, ou seja, a frequência do gênero, dependendo da quantidade de vezes que esse gênero ele aparece em todos os filmes. Certo? E aí, para nossa sorte, a biblioteca Scikit-Learn ela fornece uma classe que é a classe TF-IDF Vectorize, que na aula passada eu falei sobre essa classe, né, que nós podemos usar para nós trabalharmos com TF-IDF. Então, nessa célula eu estou justamente importando a classe TF-IDF Vectorize. E nessa segunda célula aqui, essa segunda célula é muito importante, né? Por quê? Porque eu estou instanciando a classe TF Vectorize por meio do método construtor, que recebe como argumento de entrada, né, esse parâmetro aqui, ó, stop underline word igual a English, onde eu estou especificando que aquelas palavras que não são relevantes, aqueles termos que não são relevantes como isso, os, palavras que não vão agregar valor, elas devem ser removidas. Essas palavras são chamadas de stop words. Que nesse caso aqui eu estou setando palavras em inglês, né? Porque o nosso dataset ele é inglês, baseado em inglês. Os títulos dos filmes, assim como os gêneros. Então, a classe TF Vectorize vai ser instanciada, eu vou guardar aqui na variável TF-IDF a referência, né, o correspondente. E por meio dessa variável, TF-IDF, eu vou chamar aqui o método fit_transform, passando exatamente, observem aqui, ó, a coluna gêneros do nosso dataset. Então, o que esse método fit_transform ele vai fazer? Ele vai transformar, os gêneros, especialmente as strings correspondentes aos gêneros, né? Os gêneros, ele vai transformar isso numa matriz de TF-IDF. Certo? E aí essa matriz ela vai ser referenciada por meio dessa variável aqui, ó, TF-IDF underline matriz. Ok? Que através aqui do shape eu consigo mostrar as dimensões dessa matriz que foi gerada. Beleza? Então essa célula ela é muito importante, né? Porque ela vai justamente, dado como entrada o conjunto de dados, especialmente a coluna de gêneros, gerar uma matriz de TF-IDF que é uma forma de representar numericamente a relevância dos termos, ou nesse caso a relevância dos gêneros. Beleza?
E aí nessa próxima célula aqui, ó, através do método get underline filter underline names underline out, é possível a gente visualizar as N palavras que foram extraídas, certo? Ressaltando que cada uma dessas palavras aqui, ou termos, elas se referem a gêneros. Então esses são gêneros que foram extraídos, no total de 20 gêneros que foram extraídos. Ok? E é importante ressaltar, pessoal, que essa matriz, ela é uma matriz, essa matriz TF-DF, ela é uma matriz esparsa, certo? Ela é uma matriz esparsa. E para confirmar o que eu estou falando, eu criei aqui um data frame usando pandas. Observem aqui nessa célula, ó, eu tenho aqui um data frame, né, que vai ser gerado, cujo conteúdo desse dataset é justamente, ó, a matriz, né, a matriz TF-DF. E aí eu estou especificando aqui os nomes das colunas, né, esses parâmetros, né? Então primeiro especifica aqui o nome das colunas, qual é o índice, o número de registros que vão ser exibidos, e observem aqui o resultado, ó. Olha só. Então o que vocês estão vendo aqui é justamente um data frame que é, na verdade, a matriz TF-DF. E é possível notar que é uma matriz esparsa, né? E quando a gente vai implementar a filtragem baseada em conteúdo, onde o dataset, conjunto de dados, ele é esparso, a métrica de similaridade mais adequada para ser empregada é a similaridade do cosseno. Vocês estão lembrando disso? Certo? Então observem que, novamente, ó, as linhas elas se referem aos filmes e as colunas se referem aos gêneros. E a gente consegue dessa forma visualizar a relevância de cada gênero em relação a um filme. E essa relevância, vamos pegar essa aqui, ó, por exemplo, ela é mensurada através de TF-DF. Aqui tem uma, aqui tem outra, certo? A relevância daqui, ó, do gênero romance, né, em relação a esse filme aqui, ó. Just the ticket. Legal, né? Então, uma vez que a matriz TF-DF ela foi gerada, ela vai ser usada pelo algoritmo que implementa a filtragem baseada em conteúdo. E aí, basicamente, o que esse algoritmo ele vai fazer? Ele vai calcular a similaridade entre os filmes. Então, vamos entender, né, cada filme que está contido nessa matriz esparsa como um vetor. Então aqui eu tenho um, aqui eu tenho um outro. E aí a filtragem baseada em conteúdo, ela vai fazer uso do cálculo da similaridade do cosseno para calcular a similaridade entre esses filmes, de modo que, dado como entrada um título de um filme, dado como entrada o título de um filme por uma função de recomendação, essa função ela vai retornar uma lista de filmes que sejam similares ao filme que foi passado como entrada para a função de recomendação. Vocês estão entendendo? Então, ao especificar um filme, a função de recomendação ela deve retornar os filmes que sejam similares. Beleza? Então, para isso, como eu já falei, para calcular, né, a similaridade entre os vetores, né, a partir da nossa matriz, né, vai ser usado o cálculo da similaridade do cosseno. Né? Então, o próximo passo será encontrar vetores similares, ou seja, filmes similares. Né?
E é importante ressaltar que nós transformamos o gênero de cada filme em uma representação TF-DF, conforme eu já mostrei. E agora o próximo passo é calcular, né, a similaridade. Então nós vamos usar o cosseno, como eu já falei. Beleza? E aí, a similaridade do cosseno, ela é uma medida de similaridade que ela possui o nome, né, de similaridade do cosseno, ao fato de que a similaridade, né, ela é igual ao cosseno do ângulo entre os dois vetores que estão sendo comparados. Quanto menor o ângulo entre os dois vetores, maior será o cosseno, gerando, portanto, um fator de maior semelhança ou maior similaridade. Eu coloquei aqui a fonte, onde vai ser possível obter mais informações sobre a similaridade do cosseno, que nós já vimos em aulas passadas, né? E aí, para nossa sorte, a biblioteca Scikit-Learn, né, ela já fornece uma classe que implementa a similaridade do cosseno. Então, para calcular a similaridade do cosseno entre todos os vetores TF-DF, nós vamos fazer o uso da classe da biblioteca Scikit-Learn, que está contida aqui no pacote, esse pacote aqui, ó, Pairwise, né? Então tá aqui, ó, nessa primeira célula, observem que a classe cosine, né, underline similarity, ela está sendo importada, e é essa classe que vai ser usada para calcular a similaridade entre os vetores TF e DF lá da nossa matriz, né? Como já falei, ela está sendo importada aqui do pacote, né, desse pacote aqui da biblioteca Scikit-Learn. E aí, olha só que legal, observem aqui, ó. Nessa segunda linha, o método construtor da classe vai receber como argumento de entrada justamente a matriz TF e DF, né? E aí, uma vez que ela recebe a matriz como argumento de entrada, essa classe ela vai sair calculando a similaridade entre todos os vetores TF e DF. Muito legal, né? Isso facilita muito. Beleza? E o resultado vai ser referenciado através dessa variável aqui, ó, cossine underline sim. E aí eu vou mostrar para vocês o resultado. É o resultado do cálculo da similaridade do cosseno. Beleza? Através de um data frame. Então nessa célula aqui é onde o data frame ele vai ser criado. E ele vai exibir justamente, observem aqui, ó, o resultado, né, da similaridade entre os vetores TF e DF. Beleza? Então, observem que o resultado é justamente um data frame que ele mostra a similaridade entre os filmes, né? Então, aqui eu tenho aqui alguns filmes, nas linhas e nas colunas, outros filmes. Então, observem aqui, ó, a similaridade, por exemplo, entre esse filme aqui, ó, entre o Grand Prix Alderman e Atlantic City, 0.48 a similaridade. Beleza? A similaridade entre esse filme aqui, ó, Two Family House e Atlantic City, 0.35. Beleza? Vale ressaltar que esse data frame ele foi gerado pelo Pandas, exatamente nessa linha aqui, ó, onde recebe como entrada o resultado, né, do cálculo do cosseno, da similaridade do cosseno, e especifica que o índice será os filmes e as colunas dos filmes, né, gerando esse data frame aqui. Também eu imprimi aqui, ó, as dimensões, né, correspondentes ao data frame, né? Ok?
Beleza. Então, uma vez que as similaridades foram calculadas, né, o próximo passo é definir alguma lógica para encontrar os maiores pesos ou as maiores pontuações TF e DF. Na verdade, encontrar os filmes que possuem maior similaridade, os filmes que são mais semelhantes, né? Então, para isso, foi implementada aqui uma função chamada Gen_Recommendation. É essa função que, dado como entrada alguns argumentos de entrada, alguns parâmetros, ela vai retornar uma lista de filmes que serão recomendados. Então vamos observar aqui essa função. Quais são os parâmetros? Então o primeiro parâmetro aqui, ó, o i do tipo string, corresponde ao filme alvo. É uma string que ela se refere ao nome de um filme, que eu vou passar como argumento para a função, visando receber uma lista de filmes similares. Beleza? O segundo argumento, o m, observem aqui, ó, olha o tipo aqui, ó, data frame. É o data frame de similaridade, certo? Ou seja, é o data frame que contém as similaridades que foram calculadas pelo cálculo do cosseno. Beleza? O terceiro argumento de entrada é itens, também um data frame, contém tanto o título quanto os gêneros usados para definir a similaridade, né, a semelhança. E o último argumento aqui, o K, ele se refere à quantidade de recomendações, a quantidade de filmes que serão recomendados. Observem o tipo, é int. Beleza? Então, a implementação dessa função ela é bastante simples. Nessa primeira linha aqui, basicamente, essa primeira linha ela vai viabilizar obter, né, uma lista de índice dos filmes mais similares ao filme-alvo, por meio do método argpartitions, né, vai ser possível obter os índices dos K valores mais altos na matriz de similaridade. Então, ela vai retornar, repito, uma lista de índices correspondentes aos filmes mais similares ao filme-alvo, né? Ok? Essa segunda linha aqui, uma vez que ela recebe como entrada exatamente, ó, olha aqui, ó, o ix, né? Essa variável x ela vai guardar uma lista de índices de filmes mais similares. Então, uma vez que é passado, né, para a coluna que contém os nomes dos filmes, né? Essa linha aqui ela vai retornar uma lista de nomes dos K filmes mais similares ao filme alvo, né? Vale ressaltar que é uma lista que ela vai ser retornada do filme mais alto, ou seja, o filme que possui maior valor de similaridade, para os de similaridade mais baixa, incluindo inclusive o filme alvo, porque o filme alvo, como ele vai ser comparado com ele mesmo, então o valor de similaridade dele será o valor mais alto, né? Então ele vai estar no topo dessa lista. No entanto, não é interessante mostrar o filme, né, esse filme, porque foi o filme que o usuário ele especificou, ele passou como argumento de entrada para a função. Então é interessante deletar o filme-alvo. Isso é feito nessa próxima linha aqui. Então essa próxima linha ela deleta o filme-alvo como um parâmetro da lista de filmes mais similares. E finalmente, a última linha ela retorna a lista com os nomes dos K filmes mais similares. Ok? Então essa é a lógica da função Gen_Recommendation, que vai retornar
uma lista de filmes recomendados. Próxima etapa consiste em testar o nosso sistema de recomendação, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai passar um filme como argumento de entrada para a função get_recommendation. Qual é o filme? Esse filme aqui, ó, 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Então, observem aqui nessa célula, eu estou justamente exibindo o conteúdo correspondente a um filme cujo título é igual a 2001, a Space Odyssey 1968. Né? E está aqui o resultado. Observe que esse filme está classificado em drama, mistério, ficção científica e acho que terror, né? Certo? E aí, ó, observe, ao passar este filme como argumento de entrada para a função Gen_recommendation, passar também a matriz de similaridade e passar também as colunas correspondentes ao título e o gênero, observem aqui o resultado da recomendação. Ó. É possível notar que realmente os filmes que foram recomendados, olha o primeiro filme aqui, ó, X-Files, né? Arquivos X, Fight the Future de 1998. Ó. Observe os gêneros, ó, associados a ele, ó. Mistério, ficção científica e terror, né? Legal, né? É possível notar que os filmes que foram recomendados, eles estão mais relacionados ao gênero ficção científica. Observe que ficção científica se repete em todos eles. Ó. Por quê? Porque ficção científica ele está entre os gêneros menos populares. Muito legal. Né? Então, ó, como esperado, os filmes mais similares são aqueles que compartilham os mais gêneros. Curiosamente, vemos que a maioria deles, nesse caso aqui, né, a gente observa que realmente ficção científica está se destacando, não é verdade? Muito legal. Bora fazer mais um outro teste. Nesse outro teste aqui, ó, um outro filme, o filme Contacto, né, ele foi passado como argumento de entrada para a função Gen_recommendation, que vai realizar a recomendação, e observe aqui o resultado. Ó. Solaris, o primeiro filme aqui da lista. Observe os gêneros correspondentes. Ó. Vale ressaltar aqui o Contacto. Observem aqui o Contacto. Olha o gênero, drama e ficção científica, né? E os filmes que foram recomendados, eles estão casando, né, com esse gêneros, né? Muito legal. Mais uma recomendação aqui, mais um teste, ó. Para esse filme aqui, o Jungle Book, né, de 1967. Olha aqui, ó. Ele tem vários gêneros associados, né? Animação, infantil, comédia, musical. E ao passá-lo como argumento de entrada para a função Gen_recommendation, observem aqui o resultado dos filmes que foram recomendados. Interessante, né? Eles estão casando com gêneros do filme Jungle Book, né? Muito bom. E para fechar, mais um teste. Observem aqui esse filme, cujo título é Saving Private Ryan, né? Tá aqui, observem os gêneros que estão associados, né? Ação, drama e guerra. E aí esse título, ao ser passado como argumento de entrada da profissão Gen_recommendation, observem aqui o resultado. Ó. Os filmes que foram recomendados, repito, né? Os gêneros, eles casam com o gênero do filme que foi passado como argumento de entrada, né? Muito legal. Certo? Então, realmente, o nosso sisteminha de recomendação está funcionando. Né? E aí nós podemos concluir que, no geral, né, vimos que
uma recomendação baseada em conteúdo pode fornecer recomendações razoavelmente boas. Uma clara vantagem das recomendações baseadas em conteúdo é que elas não sofrem do problema cold start. Estão lembrados disso? Que é um problema que ocorre na filtragem colaborativa, né? Ou seja, não é necessário que os itens tenham sido avaliados, uma vez que só precisamos de informações básicas sobre um usuário, que no nosso caso aqui é um filme, né? Para fornecer recomendações semelhantes com base especialmente no conteúdo, né? Uma outra vantagem interessante é que somos capazes de recomendar aos usuários com gostos únicos, bem como itens que são impopulares. Isso é ótimo, né? Uma desvantagem importante é que ele tende a recomendar o mesmo tipo de itens para o usuário. E aí, para poder recomendar um tipo diferente de item, o usuário teria que ter avaliado ou demonstrar interesse no novo tipo de item. Certo? E aí, esse é um problema que a filtragem colaborativa ela não tem. Por isso que é interessante, quando a gente desenvolve um sistema de recomendação, desenvolver um sistema de recomendação híbrido, que ele vai combinar a filtragem baseada em conteúdo e a filtragem colaborativa para eliminar essas limitações de cada técnica, os defeitos de cada técnica. Ok, pessoal? O código desse notebook eu vou disponibilizar, né, para que vocês possam estudar essa implementação. Beleza? Então nós vimos aí que realmente através do TF-IDF é possível a gente implementar filtragem baseada em conteúdo, transformar, por exemplo, termos, palavras, strings, encontrados numa coleção de documento em vetores, né, em uma matriz que vai ser usada para calcular a similaridade entre esses itens. E aí isso pode ser usado para implementar aquela ideia, né, que eu já havia compartilhado com vocês, desenvolver um sistema de recomendação de candidatos a órgãos públicos, usando os tweets, as mensagens que normalmente são postadas, né, em redes sociais, onde cada mensagem ela pode ser transformada como um vetor baseado em TF-IDF, beleza? E aí, uma vez que tem aqui uma matriz onde cada vetor, cada registro dessa matriz corresponde ao TF-IDF, né, que corresponde à relevância que um determinado tema, representado através de uma palavra, de um termo, tem para um candidato. É interessante, né, comparar esse vetor com o vetor correspondente ao usuário, onde ele especifica quais são os assuntos que são relevantes para ele, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desta videoaula. Um forte abraço.